Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, a professora de Ciências de Santa Terezinha. E hoje, nosso 12º vídeo, dia 13 de agosto, vamos falar um pouco sobre o capítulo 6, Atração Gravitacional, lá na página 66, tá bom? Eu dei uma resumida nesse assunto, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos lá. Forças podem ser exercidas entre corpos que estão em contato físico, ou seja, força de contato, ou entre corpos que se encontram à distância, forças de campo. Como já vimos, a gravidade é uma importante força de campo responsável por manter-nos na superfície da Terra. A força gravitacional é tão importante que é considerada uma das 4 forças fundamentais da natureza. As outras são força eletromagnética, força nuclear forte e nuclear fraca. Ela está relacionada com a queda dos corpos e com o movimento dos corpos celestes. Por isso, vamos aprofundar nesse assunto. Também estudaremos a lei gravitacional universal, formulada por Isaac Newton, que se aplica a todos os corpos dotados de massa no nosso universo. Retornaremos às diferenças entre peso e massa relacionando esses conceitos com a gravidade. Abordaremos alguns ainda tópicos relacionados ao equilíbrio e, por fim, conheceremos outro tipo de movimento que é o de queda livre. Então, vamos lá. Movimento dos corpos. Desde os primórdios, os homens se maravilham com a contemplação do céu e das estrelas. Os povos antigos acreditam que os fenômenos celestes eram manifestações, das divindades, e para muitos, o céu era o local da moradia dos deuses. Na Grécia Antiga, o matemático astrônomo Cláudio Ptolomeu tentou explicar o movimento dos astros. Ele acreditava que a Terra se encontrava no centro e o Sol e o restante dos astros, o Sol, a Lua, entre outros, circulavam ao redor dele. Então, ficou conhecido esse modelo como modelo geocêntrico, geo de terra. E dominou o pensamento do Ocidente durante quase 15 séculos, tá? Esse aqui é o modelo geocêntrico, ok? Só que nós acreditamos nesse daqui, que é o modelo heliocêntrico. Geocêntrico, ele foi dito por Ptolomeu, durante 15 séculos, ele foi dominado, e o nosso, que nós acreditamos agora, é o modelo heliocêntrico, tá bom? Vamos lá falar um pouco mais sobre isso. Então, no século XVI, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico propôs uma nova teoria para o movimento dos astros. A sua visão era que o Sol estaria no centro do universo e todos os planetas, inclusive a Terra, se moveriam ao redor dele. Então, ficou conhecido como modelo heliocêntrico, certo? Quase 70 anos depois, o físico italiano Galileu Galilei realizou estudos astronômicos utilizando o primeiro telescópio, a primeira vez que foi usado na ciência, para observar os astros. Com essas observações, encontrou evidências e comprovou a teoria de Copérnico, certo? Ou seja, assim, o modelo geocêntrico ele foi derrubado, certo? O estudo dos movimentos dos corpos celestes somente se consolidou após a revisão da teoria, pelo alemão astrônomo Johannes Kepler, certo? Então, a partir disso, foi feito 3 leis que a gente vai ver algumas. Vamos lá. Gravidade. O estudo sobre a gravidade começou lá na Grécia Antiga com as reflexões de Aristóteles sobre a queda dos corpos. Para o filósofo, a Terra e as coisas que existiam nela eram constituídas pela combinação de 4 elementos básicos: água, ar, fogo e terra, certo? Então, as suas explicações, as explicações de Aristóteles foram questionadas
mas amplamente aceita até o século XVII. Mas diz a lenda que estava Newton sentado, próximo à macieira, quando ele viu uma maçã caindo e perguntou por que ela cai. Após refletir, ele supôs que a fruta caiu no chão porque tinha uma força que puxava para o centro da Terra. Então, ele deu o nome de força da gravidade. Em conformidade da lei da ação e reação, Newton reconheceu que a maçã exercia uma força de atração sobre a Terra. Do mesmo modo, o planeta exercia sobre a maçã. Logo, ambos os corpos se atraíam com a mesma força, mas em sentidos diferentes. Desse modo, Newton concluiu que todos os corpos possuem massa, gera uma força atrativa sobre os corpos ao seu redor. Da mesma maneira, um corpo que está sob a ação da força gera outra força de igual intensidade, mas de sentido diferente. Tá? Ou seja, se a maçã cai, ela vai para o centro da Terra. Só que a Terra, ela exerce uma força na maçã para fazer com que ela caia. Certo? Lei da gravitação universal. Partindo sobre a gravidade, Newton começou a tentar calcular a força de atração existente entre dois corpos. Ele conseguiu realizar tal efeito ao associar as leis de Kepler com as de Robert Hooke. Em sua primeira lei, Kepler defendia que os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas elípticas e não circular como se pensava. Já Hooke observou que a força de atração dos corpos aumentava de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância existente entre eles. Um exemplo é esse aqui. Ele vai pegar uma bisnaga, certo, de spray e vai melar uma pequena parte de uma parede. Ou seja, se tem uma unidade distante, a distância da bisnaga para a parede, só vou conseguir melar 1 ao quadrado, tá? A área melada é de 1 metro quadrado. Se eu duplico aquela distância, a área vai ser maior, porém a força dos pingos vão ser 4 vezes menor. Mesma coisa, se eu triplicar o espaço, eu triplico a área, porém eu diminuo também 9 vezes a força daqueles pingos, e assim sucessivamente. Então, a partir disso, foi concluído esta fórmula, tá? Que a força da gravidade, a força da gravidade é igual a constante gravitacional, que tem constante, com a constante de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 nanômetros ao quadrado, quilogramas ao quadrado, que multiplica a massa dos dois corpos dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá? Falando em relação à força-peso, agora vamos lá. Devido à força que a Terra exerce sobre os corpos que estão em seu campo de ação, qualquer objeto que seja abandonado no ar será atraído em direção ao centro da Terra. Sob esta ação, o objeto entrará em movimento retilíneo uniformemente variado, o que significa que ele estará sob uma aceleração constante, onde essa aceleração constante é chamada também de aceleração da gravidade. Se for medida na Terra ao nível do mar, ela tem mais ou menos o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que cada local, não na Terra, mas assim determinados planetas, tem a sua respectiva aceleração da gravidade. Ajeitando, a terceira lei de Newton, lembra que a gente falou sobre Fama,
que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, é trocado todas as acelerações, né, para a aceleração da gravidade. Então, como a força-peso é uma força, né, o peso é uma força, então ela foi redefinida através da terceira lei de Newton, onde a força-peso é igual à massa daquele objeto vezes a sua gravidade. Então, aqui, ó, a força, a gravidade na Terra, ela tem valor de 9,8. Já na Lua, ela tem o valor de 1,63. Por isso que na Lua, os objetos flutuam, né? Lá na Lua, certo? Então, o que acontece? Lembrando do que a gente já comentou na sala, quando a gente sobe em uma balança, né, a gente não vai ver o nosso peso, né? E sim a nossa massa, tá? Então, o certo seria eu vou me massar e não me pesar, né? Mas a gente não vai de contra ao senso comum, né? Mas temos que saber que estamos falando errado, por mais que a gente ainda continue falando, mas a gente sabe que está errado, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, equilíbrio, né? Aprofundando nossos estudos, podemos dizer que a força se concentra em um único ponto do corpo. Esse ponto é justamente o centro de gravidade, né? Ou como a gente também pode comentar, o centro de massa daquele objeto. Corresponde ao local onde parte da força resultante de todos os pesos, eles se concentram naquele corpo, tá? Então eu aqui, ó, consegui equilibrar através do centro de corpo, o centro de massa dessa caneta, eu equilibro a caneta no meu dedo, ok? Existem 3 tipos de equilíbrio: o estável, indiferente e o instável. Um corpo está em equilíbrio estável se ele se volta à posição de equilíbrio depois de ter sido movimentado. Caso contrário, ele não volte ao original, ele se encontra em equilíbrio instável. Mas se eu movimentar e ele não cair, isso eu posso dizer que é um equilíbrio indiferente, tá? Falando agora um pouquinho sobre queda livre. A força da gravidade age verticalmente, atraindo os objetos que se encontram sob o campo de ação de terra numa aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? A gente já viu que a resistência do ar é uma força de atrito causada pelo ar, que retarda o movimento de queda. Ela tem direção vertical e o seu sentido é contrário da queda, de baixo para cima, né? A força, ela atua de cima para baixo, porque vai fazer o objeto cair, mas a resistência do ar é o contrário, é uma força contrária, né? Ela vai ter uma direção de baixo para cima, tá? Então, quando a gente estuda o movimento de queda na direção vertical, quando a gente pode dizer que a gente despreza a resistência do ar, a gente diz que o corpo está caindo no vácuo, né? Ou seja, não tem ar. Então, esse movimento, né, é chamado de queda livre. Isso acontece quando a gente deixa escapulir uma moeda no chão, certo? Então, a moeda está na mão e, sem querer, ela cai. Então, é justamente a moeda, ela sofreu uma queda livre, ok? Ou seja, foi desprezado a resistência do ar. Então, espero que vocês tenham entendido, né, todo o conteúdo. E, para finalizarmos, né, uma coisa que eu tinha esquecido, você pode utilizar, quando você for calcular as velocidades, enfim, você pode utilizar as fórmulas que a gente já conhece, tá? Só que as fórmulas, se for em relação à queda livre, se for em relação à aceleração da gravidade, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente trocar a aceleração tradicional por aceleração da gravidade.
Exemplo, a primeira fórmula, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração comum vezes o tempo. Então, é só trocar a aceleração comum e trocar pela aceleração da gravidade. Mesma coisa na fórmula de baixo, tá bom? Então, a ficha do exercício fica com a página 73 até a 75, certo? Daqui do nosso livro. Essa será a nossa ficha de hoje, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.